Aqui são algumas orientações, tá? Referente a passagens de plantão. Eu sou a professora enfermeira Bárbara Santos. O que é uma passagem de plantão? Passagem de plantão é a entrega ou troca de um turno de uma prática realizada pela equipe de enfermagem, com a finalidade de transmitir informação objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolvem assistência direta ou indireta ao paciente durante um período de trabalho, bem como assuntos do seu interesse, não do interesse do funcionário, do paciente, tá? O que é importante vocês frisarem bem? A informação objetiva. Isso você tem, e clara, tá? Porque se dá muita volta nesse paciente, você acaba não transmitindo o que realmente é necessário. Horário. Qual horário que eu passo o plantão? Sempre você tem que tocar o seu plantão e tá pronto, com ele redondinho, que a gente costuma dizer. Vamos supor, são 6 horas que você tem de plantão. Então, você vai ter o quê? Há sempre 10 minutos antes do seu horário. Então, se você entra às 19 horas, se você entra às 7 horas da manhã e sai a 1, que horas você pega o plantão? 10 minutos antes de você entrar. Você, né, vai conforme o protocolo de cada empresa, mas normalmente é assim. Então, você entra às 6h50 da manhã, você assume o plantão. E às meio-dia e 50 você está passando o plantão. É um plantão de 12 horas da mesma maneira, ou seja, eu vou entrar às 7 e saio às 19 horas. Então, às 6h50 eu passo o plantão e eu recebo o plantão e às 18h50 eu passo o plantão. Então, é sempre assim. Por que essa tolerância de 10 minutos? Porque se tiver alguma intercorrência, você tem uma margem para se organizar. Eu tenho duas formas de plantão, tá? Eu tenho a passagem de plantão beira-leito, que é à beira do leito do paciente. E eu tenho a passagem de plantão individual, que é no posto de enfermagem, eu e o outro profissional. Passagem de plantão é uma atividade específica da enfermagem e tem finalidade de transmitir a informação objetiva, clara e concisa sobre todos os acontecimentos que envolvem a assistência do paciente, assim como assuntos que envolvem a instituição de saúde, qualidade das informações, planejamento da assistência. Principais problemas de uma passagem de plantão: a falta de concentração, falha na comunicação e as interrupções desnecessárias. São apenas alguns pontos que podem comprometer uma passagem de plantão de modo satisfatório. Algumas informações que podem ser útil para vocês, né? Seja o mais prático e direto possível para passar esse plantão. Não fique de rodeios. O que eu tenho que passar numa passagem de plantão? Informações básicas. Exemplo, essa caneta é preta. Esta caneta relatou que está com dor na tampa. Então, eu vou informar. Foi medicada? Foi. Paciente realizou a troca. O que dá grande problema na troca de plantão? A troca de fralda. Paciente evacuou às 18h45. E meu plantão eu termino meu plantão às 19 horas. De quem é a troca de fralda? Das 18h45. De quem tá lá nas 18 horas? O que as pessoas confundem muito? Deixa que meu colega troca. E nisso quem sofre? O paciente. Porque o cara que assumiu o plantão naquela hora, ele vai organizar as medicações, aí depois ele passa no leito, vendo como tá cada paciente, antes de aferir os sinais, antes de medicar, ele vai aferir os parâmetros. E somente aí que ele vai ver que esse paciente evacuou. Até lá, esse paciente pode estar assado. Então, são situações que nós podemos ajudar esse paciente e muitas vezes a gente complica dessa forma, não agindo de uma maneira legal. Foque nas intercorrências ocorridas e queixas do paciente. Exemplo, o paciente referiu cefaleia. Eu vou reinformar. O paciente referiu cefaleia às 15 horas. Às vezes você não lembra do horário, mas você sabe que ele referiu a cefaleia. Então é importante você passar para o seu colega e informar, foi medicado, mas observar. Porque o seu colega vai estar atento quando aquele paciente chama ele e informar, a minha dor de cabeça voltou, porque é assim que eles informam. Tá? É muito importante essas informações intercorrências, tá? Principalmente as ocorridas.
Respire, relate tudo na anotação de enfermagem e lembre-se de informar de onde partiu as informações e as condutas relatadas. Exemplo, conforme a orientação do enfermeiro, quem autorizou você a dar medicação de dor desse paciente? Foi o enfermeiro? Foi o médico? Conduta relatada conforme a orientação do enfermeiro. Enfermeiro tal tá ciente. Teve intercorrência? Sempre se respalda. Por quê? Se o seu enfermeiro não sabe dessa intercorrência, você assumiu sozinho, você tá lá todo bonitão, o seu enfermeiro passa cada paciente para o outro enfermeiro, você só passa para o técnico de enfermagem. Aí o técnico que assume o plantão vai lá e diz assim, paciente do quarto 2, leito A, ele tá referindo que tá com cefaleia desde cedo. E se o seu enfermeiro tá ciente, ele vai dizer, não, o enfermeiro passou. Nossa, mas o pessoal do plantão não passou. Você cria um problema. Então, quando você está informando, você se respalda. Não é que você vai jogar a responsabilidade para o outro, não. Você simplesmente vai se respaldar e vai conciliar as informações, porque o seu enfermeiro vai estar ciente, você relatou que ele sabia disso. E aí, se ele não passar para o outro enfermeiro, é outro problema, já não é com você. Mas está lá no prontuário anotado e você informou esse enfermeiro do ocorrido que aconteceu. Então, é importante você colocar conforme orientação, conduta referente à orientação do enfermeiro tal, enfermeiro ciente, enfermeiro tal ciente, colocar sempre o nome, tá bom? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Mediante tenham alguma dúvida, podem me perguntar.